Olá, querido aluno, querida aluna, dando continuidade na nossa disciplina de gestão de pessoas. Agora a gente vai falar um pouco sobre cultura organizacional. Então a gente vinha falando muito sobre a questão do indivíduo, nas organizações. Agora a gente vai falar de um aspecto um pouco mais coletivo, que é a cultura de uma organização. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, começar a trabalhar numa empresa, a gente vai se deparar, quando a gente chega em qualquer grupo novo de pessoas, a gente vai se deparar com uma cultura própria que foi estabelecida de acordo com as relações e regras implícitas e explícitas que tem naquele grupo de pessoas. Nas empresas é a mesma coisa. Então, para se conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer sua cultura. Fazer parte de uma organização significa assimilar a cultura dessa empresa. Muito bem, a gente tem algumas características aqui que influenciam na questão da cultura organizacional. Primeiro, o indivíduo. O indivíduo é a parte ou as partes que integram o todo da organização. Então, uma cultura organizacional ela é formada pelo conjunto de pessoas. Não é uma pessoa que define ou estabelece a cultura de uma organização. Claro que o gestor, os diretores, presidentes de uma empresa têm uma influência muito grande na formação da cultura organizacional, mas todos que trabalham diretamente ou indiretamente com aquela organização influenciam na sua cultura organizacional. Qual é o grande desafio para os gestores? Buscar compreender e valorizar cada membro de uma organização e também compartilhar algumas questões coletivas relacionadas à cultura organizacional. Estimular o indivíduo de acordo com as suas necessidades pessoais, sociais e profissionais. Então a gente pode entender que a organização tem uma cultura, mas que cada indivíduo também tem ali as suas próprias características e necessidades. E é uma troca que deve ser feita. O indivíduo tem que assimilar a cultura da organização e a organização tem que absorver e acolher esse indivíduo dentro do seu coletivo. A cultura organizacional é formada pelo conjunto de pessoas que estão ligadas à organização. Cada cultura pode ser sintetizada num conjunto característico de valores-chave que integram e contribuem para distingui-la de outras organizações. Por isso que há diferença, por isso que a gente sente diferença. A gente está trabalhando numa empresa, a gente tem um ambiente organizacional, uma cultura organizacional. Às vezes existem regras que são bem estabelecidas e descritas e às vezes existem outras características coletivas de comportamento e de relações que não são explícitas, mas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo na organização. Isso às vezes é estampado por algumas formas de expressão e comunicação que são estabelecidas como missão, visão e valores. Então as empresas, às vezes elas estabelecem, descrevem e divulgam missão. Por que essa empresa existe? Então é importante que todos saibam por que essa empresa foi constituída. Visão é como a empresa se enxerga e enxerga o mundo e a sua posição no mundo e na sociedade. E valores são valores que a empresa, ou seja, a cultura daquela empresa, ela acredita, defende e pratica, certo? A gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Então, uma boa cultura pode estimular os funcionários e ajudá-los a crescer junto com o empreendimento. Uma cultura desorganizacional, a gente tem a cultura organizacional, mas também tem a cultura desorganizacional, pode empurrar a empresa e os funcionários para problemas de produtividade e de relações no ambiente de trabalho. Às vezes, a empresa tem uma cultura desorganizacional, um ambiente tóxico que promove o caos, a disputa, não a colaboração e sim a competitividade mais agressiva, e isso é um ambiente organizacional extremamente pesado. E a cultura então da organização tem essa característica. A gente pode se deparar com esse tipo de organização. E aí, existem alguns sistemas que não são rígidos, no sentido de estáticos, que nós podemos perceber nas empresas, sistemas de gestão de pessoas.
que implicam diretamente na cultura organizacional. Então, de acordo como as pessoas são geridas nessa organização, vai implicar na sua cultura organizacional. Então, o que eu posso considerar um sistema de gestão de pessoas? Sistemas de gestão de pessoas são formas ou metodologias sistematizadas e estruturadas para conduzir os processos de gestão de pessoas nas organizações. O objetivo de se estabelecer um sistema ou de se reconhecer um sistema de gestão de pessoas é fazer com que as tarefas sejam executadas da melhor forma possível, por meio de recursos e competências disponíveis, a fim de atingir os objetivos da organização. E aí eu trago aqui a contribuição de Likert, que apresenta para a gente 4 sistemas de gestão de pessoas básicos, ou seja, existem outros, existe mescla desses sistemas, mas esses 4 aqui são 4 que a gente pode identificar com maior facilidade na organização. Então eu vou falar rapidamente sobre cada um deles e a gente já pode fazer um exercício aqui. Numa empresa que você trabalha hoje ou que você já trabalhou ou numa empresa que você conhece, busque tentar caracterizar qual tipo de sistema de gestão de pessoas se enquadra essa empresa. Isso é um exercício muito bom para a gente que trabalha numa organização ou quando a gente estiver gerindo pessoas, a gente ver como é que funciona esse sistema de gestão de pessoas, a gente vai compreender. A gente pode, a partir dessa observação, perceber que o sistema não é um sistema tão bom assim e tentar mudar para um sistema que a gente considere melhor. Vamos falar de cada um deles rapidamente. Sistema 1, autoritário coercitivo. É um sistema de gestão de pessoas autocrático, não é democrático, é autocrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É centralizador, é coercitivo, punitivo, arbitrário e que controla rigidamente tudo o que acontece dentro da empresa. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, pode ser que você já tenha visto uma empresa que tem esse tipo de sistema. Sistema 2, autoritário benevolente. É autoritário, porém menos duro do que o anterior. É o morde e assopra. É o sistema tapas e beijos. Ou seja, há momentos de terrorismo, com os colaboradores, de gritaria e há momentos de confraternização e assim por diante. É um sistema muito instável, esse sistema autoritário benevolente. Parece mais uma coisa familiar do que uma coisa empresarial. Sistema 3, consultivo. Balança mais para o lado participativo do que para o autocrático e impositivo. Ou seja, uma abertura maior para ouvir as pessoas. A opinião das pessoas são levadas em consideração para a tomada de decisão por uma pessoa ou por pessoas que estão em cargos hierárquicos superiores. Isso é um sistema consultivo, Ou seja, ele não é tão aberto, tão democrático, mas ele ouve e respeita as opiniões e um grupo menor de pessoas tomam as decisões com base nas experiências e com base nas informações e na opinião de outros. Empresas que, por exemplo, que têm conselhos, Então tem lá diretorias, presidências, mas também tem conselhos, tem chefes de departamento, essa palavra não é muito legal, mas líderes de departamento que contribuem ali para a tomada de decisões. Esse é o sistema 3 consultivo. E tem o sistema 4, participativo. Esse é um sistema francamente democrático e participativo e é o mais aberto de todos os sistemas. As pessoas têm vez e voz, E as decisões são tomadas muito mais coletivamente. Então, fez esse exercício? Eu conheço empresas de todos esses tipos aqui e existem outros tipos, existem mesclas desses tipos aqui. E é muito raro e muito difícil. Tem empresa que muda o seu sistema de gestão de pessoas ao longo do tempo. Para poder contribuir um pouco mais, eu deixo aqui uma indicação desse vídeo que fala um pouquinho mais sobre o que é a cultura organizacional. O link está aqui para você assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!